Paulo aos Romanos. Quero convidar você que não tem uma Bíblia, quero incentivar você a comprar uma Bíblia de papel. Para quê? A gente vai ler a palavra inteira, a carta de Paulo aos Romanos inteira. E é importante, nunca foi tão importante, que as pessoas assimilem a palavra. Porque quando a gente assimila a palavra, ela traz resultado para nós. Existem dois efeitos da palavra de Deus na nossa vida. O primeiro efeito é um efeito analgésico. Qual é o efeito analgésico? É aquele que eu venho na igreja, eu ouço a palavra conecta com a minha situação, conecta com a minha realidade e me traz uma coisa boa, me traz uma boa sensação, me faz eu me sentir bem. Essa palavra, esse efeito da palavra é o efeito a curto prazo, ou seja, você vem mal, semana mal, deu problema na sua casa, problema na família, problema com os filhos, problema no trabalho, você está passando por um deserto, você chega na igreja, você ouve a palavra e aquela palavra traz para você uma sensação de paz, de tranquilidade. Isso é um efeito da palavra, causa realmente. É o efeito a curto prazo, acontece na hora. O efeito a médio e longo prazo não é um efeito analgésico, é um efeito de cura. E o efeito de cura da palavra na nossa vida só acontece quando a gente guarda ela. E você não vai conseguir guardar a palavra se você não estiver anotando ali alguma coisinha. Como a gente vai ir capítulo por capítulo de Romanos, no final, se você anotar ou observar, você vai ter um livro inteiro de informações de cura, de bênção para a sua vida. E você vai ser abençoado. Problemas da sua vida que você às vezes precisa de um analgésico para tirar a dor, não vai precisar mais. Porque não haverá mais ali enfermidade, você foi curado. Amém? Analgésico é para a doença que não é curada, mas quando tem cura não precisa mais de analgésico. Então você precisa disso. Por isso eu convido você, incentivo você a comprar uma Bíblia aqui na lojinha. Hoje não está aberto, mas na lojinha aqui tem algumas Bíblias. Se você não quiser comprar ali, tem na internet para comprar, tem no Mercado Livre, tem na Amazon. Compre uma Bíblia para que você possa rabiscar, anotar e tirar dela o maior proveito. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta emblemática, é um emblema da palavra de Deus. É uma forma que Paulo usava para cuidar das igrejas que ele abria. A forma que ele usava para cuidar das igrejas que ele abria era através de cartas. Paulo resolvia BO por carta. Paulo resolvia problema por carta. Nas cartas de Paulo, volta e meia, você vai encontrar um problema pessoal de alguém que ele escreve a resposta e a orientação através de uma carta. Essa carta que ele está escrevendo para uma igreja que está em Roma, uma cidade poderosa, na época capital do mundo, cidade mais importante do mundo da época era Roma. Uma cidade muito rica, mas também muito pobre. Uma cidade com poucos, muito ricos e muitos pobres. Mão de obra da vida dos ricos, do trabalho dos ricos. Era um lugar muito desigual. Era um lugar com muitas dificuldades. Era um lugar de muita promiscuidade. Fato de ter muita riqueza e muita pobreza fazia com que não havia parâmetro de pureza, era tudo bagunçado. Só que tudo isso acontecendo debaixo do domínio dos poderosos, do governo, de todos. Nesse lugar, Paulo vai plantar uma igreja. E ele planta uma igreja na expectativa, na verdade, na certeza, de que essa igreja se tornará relevante, na certeza de que essa igreja se tornará importante para aquele lugar. Agora, como a gente vai enxergar, uma igreja importante no meio de um lugar onde tudo que é contrário à fé é tão poderoso?
é que acredita que uma igreja vai dar certo? Onde os membros dessa igreja, que estão começando a igreja, são operários, são escravos. Quem vai acreditar que essa igreja vai alcançar alguma relevância se o mundo é tão poderoso e tão cruel, e tão mau, tão desigual, tão impuro, tão promíscuo? Mas é que Paulo entendia o princípio do evangelho. Paulo entendia o princípio daquilo que Deus quis fazer. E o princípio, a raiz daquilo que Deus quis fazer está no próprio Jesus, que nasceu numa manjedoura, o Filho de Deus. Quem diria, quem falaria que o Filho de Deus, que revolucionaria o mundo, quem diria que ele faria isso quando viram ele nascer num coxo de bicho? Não tem como acreditar. Você não acreditaria que alguém revolucionaria o mundo. Nós estamos hoje, 2022 anos depois, falando dele. 2022 anos depois, Jesus ainda está presente, ainda está salvando pessoas, transformando pessoas. 2022 anos depois, ainda se fala de Jesus. 2022 anos ainda, quando em qualquer lugar se levanta para falar do nome de Jesus, ou se vive a vida de Jesus, causa um impacto positivo na vida das pessoas. Jesus ainda continua impactando positivamente a vida das pessoas. Jesus continua ainda continua resgatando o casamento perdido. Continua ainda tirando pessoas das drogas. Jesus ainda continua curando pessoas fisicamente das suas doenças físicas, emocionais. Agora, é fácil para nós hoje dizer isso. Agora, naquela época, para quem viu aquele bebê nascendo num coxo, se alguém dissesse para você, então, está vendo esse bebê num coxo? Vai revolucionar o mundo. Você diria o quê? Não, esse bebê do coxo? Não, esse não. O filho do nobre lá, aquele vai, esse aqui não. Acontece que Paulo já entendia essa dinâmica do reino de Deus e Paulo nunca enxergou um desafio nas coisas aparentemente pequenas. Eu quero dizer para você que Deus é especialista em pegar coisas pequenas e usar coisas pequenas para fazer coisas grandes. E eu não estou falando de pessoas pequenas, eu estou falando de coisas pequenas mesmo. As pessoas vivem sempre na expectativa de que da sua percepção. As pessoas têm a mania de enxergar a sua percepção como o possível para algo acontecer. Então, assim, quando não é suficientemente grande para mim, eu tenho dificuldade de acreditar que aquilo vai ser suficiente para fazer alguma coisa. Eu vou explicar para você. Uma oração de 3 minutos por dia faz algum efeito? Uma oração de 3 minutos, todos os dias, faz algum efeito? Claro que faz. O problema é que tem pessoas que não oram 3 minutos. Porque o que adianta 3 minutos? Agora, se eu orasse 1 hora, aí sim. Aí eu podia fazer frente. Mas como eu não oro 1 hora, 3 minutos do que vale? Então não oro. E assim a gente fica, deixando as coisas passarem. Mas Deus consegue pegar 3 minutos de oração nosso, se é o que a gente tem para oferecer, e usar aquilo para transformar a nossa vida, para abençoar a nossa casa, para abençoar a nossa família, desde que a gente acredite que aquilo vai causar algum efeito. Paulo acreditava que pequenos operários, escravos, no meio de uma sociedade tão desigual, no meio de uma sociedade tão impura, tão promíscua, aqueles pequenos operários poderiam, usados pelo Senhor, revolucionar a capital do mundo. E foi isso que ele fez. Começou a plantar a igreja. E no plantar a igreja, ele envia essa carta. E essa carta diz muito para a nossa vida. Eu quero compartilhar com vocês no capítulo 1, no versículo 1. Paulo diz assim, ele se apresenta dizendo:
Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele se chama de servo. Ele se apresenta como servo de Jesus Cristo. Ele se apresenta com humildade. Ele se apresenta como servo, como escravo, mas não anulando a posição dele de filho. O fato de Paulo se apresentar como escravo não anula a posição que ele tinha de filho. Porque ele mesmo lá em Éfeso, quando escreveu a carta aos Efésios, ele mesmo diz que nós fomos feitos filhos por adoção. Primeiro fomos feitos filhos por adoção, não por mérito nosso, por escolha de Deus, e depois de sermos feitos filhos por adoção, então nós aprendemos a se comportar como um filho se comporta. Nós somos filhos de Deus. Paulo ele disse em Éfeso, para os Efésios, que nós somos filhos de Deus, porque Deus quis, Deus nos adotou. Eu pergunto para você, há um pai, uma mãe que adota um filho, eu desafio você. Chama o filho dele de bastardo. Fala. E aí, como vai o teu bastardo? Fala que eu quero ver o que você vai ouvir. É filho. Não porque a criança quis, não porque a criança mereceu, não porque a criança foi uma boa criança, não, porque ele quis adotar, apesar de quem a criança era. Foi assim que nós fomos feitos filhos de Deus. Fomos feitos filhos por adoção, porque Deus quis nos adotar, não porque a gente merecia, Ele nos escolheu primeiro, a palavra diz. Ele nos olhou, Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos fez filhos. E aí depois de ser feito filho, aí a gente começa a aprender com os irmãos. Quem é o irmão mais velho? Quem é o irmão mais velho? Jesus, o único gerado. O único, por isso que é filho unigênito. Por isso que a palavra diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho gerado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O filho gerado é Jesus. Ele é o modelo de como se comporta os filhos dessa casa. Paulo entendeu isso e começou a imitar o irmão mais velho, ao ponto de dizer assim, imitem a mim, porque eu imito ele. Nós estamos seguindo a ordem de como os filhos se comportam nessa casa. Agora, nós já somos filhos antes de se comportar. É o que Paulo fala em Éfeso, aos Efésios. Quando ele vem agora aos Romanos dizer que é escravo, não anula a filiação. Ele está dizendo que mesmo sendo filho, ele optou por se comportar como um servo, se comportar como um escravo. Ele não questiona, filho questiona, ele não. Filho discute, ele não. Filho é rebelde, ele não. Porque ele mesmo tendo o direito de filho, ele obedece como um escravo. Ele mesmo sendo filho, ele se submete como um servo. Então se o pai diz vai, ele vai. Eu vejo muito isso na vida de adolescentes, né? Vai lavar a louça. Já vou. Vai lavar a louça. Já vou. Rapaz, já lava a louça. Já vou. A mãe sai de casa para trabalhar, o pai sai de casa para trabalhar. Vai voltar às 6 horas da tarde. Arruma a cama, arruma a casa, arruma e lava a louça. 3 coisas. Tem o dia inteiro para fazer. O pai chega às 6 da tarde, ele começa às 5h45. Isso é como um filho se comporta com o pai. E quando o adolescente começa a trabalhar? Que hora ele chega no trabalho? E quando o adolescente começa a trabalhar, ele discute com o patrão? Ele diz, só um pouquinho que eu já vou. É isso que ele fala para o patrão? Hein? Ô fulano, vem cá, tem que fazer isso aqui para mim. Só um pouquinho que eu já vou, seu. É isso que faz, não? Mesmo sendo filho, Paulo optou por se comportar como um servo. Ele não discute, ele não argumenta, ele não diz depois eu vou.
Ele ouve a orientação do pai e, como um bom servo, ele obedece na hora. É isso que Paulo está dizendo. Ele informa. E ele não tem o problema da humildade de se chamar de escravo. Nós vivemos um tempo do desejo pelo ego, pelo orgulho. A gente podia denominar essa era a era do pavão. A era do pavão. A pessoa, irmão, pelo amor de Deus, a pessoa tem um pouquinho de influência. Eu fico vendo, esses dias uma mãe me procurou, pastor, não sei mais o que eu vou fazer com a minha filha. O que foi, mano? Ela me pega o telefone, eu tirei o telefone dela. Ela me pegou o telefone, depois que eu deixei para ela, depois de um mês, ela pega o telefone e diz, oi gente, voltei, mas quem deu falta dela? Oi, gente, ninguém sabe que ele existe, é influencer, pastor, quer ser influencer, fica na frente do telefone, fazendo dança, gravando coisa, ninguém quer saber da vida dela. Tem aquele rapazinho ali, todo encapetado, aquele da internet, aquele que está numa entrevista dizendo que ninguém pode, que a família dele não merece ele porque não tem seguidores, né? Já viu isso aí? Não. Então não veja, dá ânsia de vômito. Não, Everton. A minha família não tem seguidor. Eu achei interessante a resposta que o entrevistador disse para ele, né? Então tem algum problema na internet, porque eu não te conheço. Entendeu? Era do pavão. As pessoas veem uma coisinha. E gente, deixa eu falar um negócio para você. A igreja, de modo geral, hoje, é reflexo do mundo. Não é mais ao contrário, infelizmente, não é mais ao contrário, que a igreja, por mais que o mundo fosse ruim, por mais que o mundo fosse podre, a igreja sempre era o padrão. Homens da igreja sempre eram o padrão. Apesar de que o mundo fosse o que fosse, virado de cabeça para baixo, é o que Paulo está falando. Homens que não se dobravam para essa cultura de Roma, foram esses homens que construíram a igreja e influenciaram o mundo e não foram influenciados por ele. Hoje, infelizmente, o mundo influencia a igreja e esse espírito de pavão que existe no mundo invadiu os púlpitos, os obreiros, os supostos apóstolos como Paulo era. Invadiu eles. Paulo do tamanho que era, da envergadura que era, com a relevância que tinha, com a importância que tinha, Paulo, para escrever para a capital do mundo, ele escreve, eu, Paulo, escravo. Hoje, irmão, o cara lidera, Luiz, 500 pessoas, 1000 pessoas, ele vai escrever um e-mail, uma carta, sei lá o que, para a capital do mundo, dizer, eu, fulano de tal, que ando de Ferrari, que tenho não sei o que, eu, que tenho o diploma tal, que tenho o curso tal, que faço tal coisa. Irmão, pelo amor de Deus, tem que acabar com isso aí, tem que pegar o espírito de Paulo humilde, Paulo e servo, escravo, sou dono de nada, tudo é dele. Tudo vem dele, tudo é para ele, eu sou apenas um escravo, eu sou apenas um servo. Paulo, servo de Cristo Jesus. Paulo era instrumento de uma vontade, não pertencia a ele mesmo. Paulo não pertencia a ele mesmo, Paulo era servo, Paulo era submisso a uma vontade. A palavra servo aqui é a mesma palavra para ministro. A palavra ministro vem do original ruperetes, que é aquele servo, aquele escravo que andava embaixo dos navios remando. Sabe aqueles filmes que tem alguém embaixo do navio remando? Aquele é um ministro. O ministro não diz para onde vai, ele só rema para onde tem que ir. Quem diz para onde vai é o capitão. É isso que Jesus faz. Jesus diz para onde a gente deve ir e a gente só rema. É isso que Paulo está falando aqui. Eu sou servo, eu sou submisso à vontade, eu me submeto à direção, eu me submeto para onde Ele quer que eu vá. Eu não sou o dono de mim, o dono de mim é Ele. Paulo mesmo diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque o que Ele manda, o que Ele direciona, eu obedeço, é esse o nosso objetivo. É essa igreja que influencia, Elton. Essa igreja, Jaime, que no meio de uma sociedade corrompida, alguns pequenos operários conseguem influenciar
conseguem não ser influenciados por uma sociedade desigual, imatura, inconsequente, promíscua, prostituída. Apenas pequenos operários conseguem influenciar uma nação inteira quando eles se submetem a uma direção. Às vezes nós não conseguimos influenciar nossa família. Tem homens que não conseguem influenciar suas esposas, esposas que não conseguem influenciar os seus maridos. Homens que não conseguem influenciar seus colegas de trabalho, mulheres que não conseguem influenciar as suas colegas de faculdade. Sabe por quê? Porque está tomando a sua própria direção e não a direção dele. Não se submete à vontade dele. Sendo filho, não se comporta como um servo. Se comporta como um bom filho rebelde. Tá bom, depois eu faço. Quando houve uma direção de Deus, quando houve uma orientação de Deus, ele ouve a orientação e diz assim: então, depois, agora não dá ainda, não é tempo ainda. Paulo se apresenta como servo de Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Existe um chamado, um desígnio, uma designação. E a designação de Paulo, que deve ser a designação de todos nós, é a designação para a mensagem do Evangelho, uma só mensagem. Essa mensagem deve estar na nossa boca o tempo todo. A mensagem do Evangelho deve estar em nós, porque nós temos a resposta, o Evangelho é a resposta para os problemas de todas as pessoas, de todo mundo. Os problemas do mundo encontram solução no Senhor Jesus. E nós somos designados para isso. Nós fomos chamados, nós que já conhecemos o Senhor, nós que já alcançamos o entendimento do Senhor, nós agora somos designados, nós agora temos uma missão, nós agora temos um chamado, e o chamado que nós temos é o chamado de anunciar que Jesus Cristo veio ao mundo para solucionar os problemas do mundo. Nós temos, é como um martelo para um prego. É como um chinelo para um pé. É como um tênis para um pé sangrento. Assim somos nós para o mundo. Nós recebemos de Deus na submissão, preste atenção, na submissão à vontade de Jesus, ao sermos servos da vontade e da direção de Jesus, nós entramos no mesmo caminho que Jesus, nós vivemos nos passos de Jesus, na missão de Jesus, e a missão de Jesus é por onde andar, anunciar às pessoas que está tudo resolvido. A missão de Jesus é encontrar alguém chorando e dizer para ele: não precisa mais chorar. A missão de Jesus é encontrar uma pessoa falida, derrotada, e dizer para ela que ela não precisa viver assim. A missão de Jesus é encontrar os filhos que não sabem que têm um pai e dizer: nós não precisamos viver mais assim, nós temos um pai. Essa é a nossa missão. É uma questão de, não é mais uma missão. Não é apenas mais uma coisa que nós vamos fazer, é o que nós fazemos. Quando nós, sendo filhos, nos submetemos à direção de Jesus, como se fôssemos um servo, um escravo. Então nós nos submetemos à missão. O que Jesus fez, Ele continua fazendo agora, através de nós, por meio da nossa obediência. A minha pergunta para você é: o que Jesus fez? Jesus andou no meio dos sofridos. Jesus andou no meio dos necessitados de alma. Jesus andou no meio daqueles que precisavam. E Ele foi solução para eles, para todos eles. Jesus foi solução para um rico que tinha de tudo, muito rico. Zaqueu era muito rico.
Zaqueu tinha tanta riqueza que se ele disse que ia restituir aqueles que ele tinha defraudado 4 vezes mais. Zaqueu era rico, não tinha nada de falta, sobrava tudo. Minha pergunta para você, você acha que se convivendo com o Zaqueu, você acharia que Zaqueu precisava de alguma coisa? Mas ele precisava. E Jesus encontrou ele, foi para a casa dele. E Jesus diz, hoje houve salvação nessa casa. Era uma casa perdida. Era uma casa que tinha tudo. Era uma casa que tinha riqueza. Era uma casa que tinha mesa farta. Era uma casa que não faltava nada. Mas não era uma casa salva, era uma casa infeliz. Por que era uma casa infeliz? Porque Zaqueu procura o Senhor Jesus. Jesus encontra o cego Bartimeu. Jesus encontra a prostituta, a mulher que tinha outros maridos. Vários maridos, a mulher lá do tanque. E ele anda, quem ele encontra, ele traz vida. Com quem ele se encontra, ele chama para o Pai. Foi isso que Jesus fez desde o início. Todas as pessoas que Jesus encontrou, ele causou bem na vida delas, ele fez bem para elas. Todas as pessoas que Jesus encontrou, ele mudou a vida delas para melhor. Todas as pessoas que Jesus encontrou, ele arrancou do buraco, arrancou da solidão. Todas as pessoas que Jesus encontrou, ele tirou as lágrimas e colocou alegria. É isso que Jesus faz. E é isso que Jesus precisa continuar fazendo através da nossa obediência. Então, quando nós obedecemos o Senhor e nos submetemos como Paulo se submeteu, mesmo sendo filho, se submeteu como um servo, então a gente continua obedecendo agora o que Ele manda a gente fazer. E o que Ele manda a gente fazer? E indo por todo mundo, pregai o Evangelho. Eu não estou dizendo para você que você precisa viver como Paulo. Eu não estou falando que você tem que abandonar sua vida e daqui para frente, viver integralmente pregando para todo mundo. Não é isso aí não. Isso é chamado específico. Paulo tinha esse chamado específico. Mas a palavra de Jesus, a orientação de Jesus é, enquanto nós vamos indo, nós vamos anunciando o Evangelho. O que Evangelho é? Religião? O que Evangelho é? Religiosidade? Não, o Evangelho é o aviso que Jesus é real. O Evangelho é o aviso que o Pai está on. É o aviso. O Evangelho é o aviso que temos Pai, que esse Pai se importa. É o aviso. Tu não está sozinho, está sofrendo por quê? Tu não está sozinho. Tu tem Pai. Por que está assim? Tem Pai. Tem Pai para obedecer e tem Pai para ser abençoado. Esse é o Evangelho. Então, enquanto nós vamos, nós pregamos o Evangelho. É isso que Paulo está dizendo. Chamado para ser apóstolo, é a nossa missão, irmão. Separado para o Evangelho de Deus, é um chamado. O martelo foi chamado para pregar. Já viu isso aí? É uma vocação dele. Alguém já serrou uma madeira com martelo? Alguém já pregou com serrote? Alguém já pregou com serrote? Não. Por quê? Porque serrote foi feito para serrar. Martelo foi feito para pregar. E os filhos de Deus foram feitos para anunciar o Evangelho. Então, é mais forte do que nós quando a gente entende isso. É mais forte do que nós quando a gente entende que não é uma coisa que a gente faz sequer, é um chamado. Quando a gente entende que não é segundo a nossa vontade, é segundo a vontade dele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quando a gente entende que a nossa vida não é para ser vivida segundo o nosso querer, mas é para ser vivida segundo o querer dele. Então ele diz para nós, então, eis que vocês são aqueles que vão anunciar o Evangelho. É missão, é chamado, é vocação. Quando você entende isso, isso vai consumir a sua vida. Porque um martelo ama um prego. Se você tem um martelo em casa, volta e meia, ele está batendo no prego. Quando você menos
Irmão, você que é homem, quando você menos espera, tua mulher está pregando um prego no gesso de casa. Não é, Jaime? Não é assim? Parece que é uma atração. Né? É uma atração. É uma coisa mais forte. É isso. Eu já tentei. Uma vez, quantas vezes eu cheguei na frente de algum problema antes de entender isso que eu estou pregando para você? Quantas vezes, Joel, alguém do meu lado começou a contar problema? Eu disse, isso não é problema meu. Não é problema meu. Isso não é problema meu. Cada um que se vire. Cada um que cuide da sua vida. Isso não é problema meu. Isso não é problema meu. Então como é que foi que aconteceu? É chamado. Quando a gente entende, se tem alguém chorando do nosso lado, a gente não consegue ficar sem perguntar, está tudo bem? Não está. Por quê? Aconteceu isso, eu tenho a solução. Eu prego para o martelo, eu tenho a solução. Colega de trabalho, nunca te falou nada, mas tu diz para ele, então, está tudo bem? Está tudo certo? Quero falar um negócio para ti, eu estou muito bem, Jesus encontrou a minha vida, é um chamado. A gente não consegue ficar sem falar do Evangelho de Deus. Parece que, eu vou falar um negócio para você, parece que na nossa boca hoje tem de tudo. Na nossa boca tem de tudo, na nossa boca tem o filme, tem a novela, tem a indicação do lugar para comer, tem a conversa do vizinho, tem o papo do parente, tem a conversa do ciclano, tem o irmão da igreja que fez tal coisa, tem a irmã da igreja que fez não sei o quê, tem a criança que correu e não sei o quê, tem um acidente de carro, tem a notícia do dia, tem lá, aconteceu não sei o quê, acidente na rua, fulano do trabalho fez não sei o quê, a nossa boca está sempre cheia de coisa. Mas quando nós se medir e botar um medidor de coisas na nossa boca, nós vamos entender e enxergar que muito pouco na nossa boca existe do Evangelho. Pouco sai o Evangelho. Eu quero falar um negócio para você, você é um ser humano infeliz. Você é um martelo quebrando madeira. Toda a sua construção vai dar errado, tudo torto. Porque você está fora da vocação, fora do chamado. Você não foi chamado para falar da vida dos outros. Você não foi chamado para falar mal dos outros. O seu chamado não é para amaldiçoar, é para abençoar. Acontece que as maldades no mundo invadem você. E quando invadem você, faz você sair do eixo de quem você é e da sua vocação e do seu chamado. Porque quando nós entendemos o nosso chamado, quando nós entendemos que a nossa vida deve ser como a de Paulo, servo por opção, servo por decisão, sendo filho, me comporto como servo. Sendo filho, me comporto como escravo da vontade do Pai. Então a vontade do Pai é o perdão. E o perdão, por exemplo, é uma blindagem para que a maldade do outro não entre em você. Você não é mau. Você não odeia ninguém. Até que alguém faz um mal para você e você não perdoa. Aí você começa a odiar, mesmo não sendo do seu caráter. Mesmo não sendo da sua índole, odiar. Você passa a odiar, porque aquilo que o outro tem influenciou você. Aí você começa a ser escravo do outro. Aí você começa a ser escravo da vontade do outro, porque a vontade do outro é odiar, a vontade do outro é falar mal, a vontade do outro é fazer contenda. E aí você se submete à vontade dele. E dispensa como um bom filho rebelde a vontade do pai, que diz para perdoar. Agora, se você perdoa como um bom servo, como filho, tudo bem. Como um filho você não precisa perdoar, porque afinal de contas o filho faz às vezes o que quer. Como servo não, o servo faz, o escravo, o servo faz o que o seu senhor quer. Como filho você pode dizer não, como servo não, você sempre vai dizer sim para a orientação do pai. Então nós não devemos obedecer por vontade. Se você esperar a sua vontade, irmão, se você esperar o seu querer para perdoar, vai morrer sem perdoar.
Mas quando você entende que não é a sua vontade, é a vontade dele, o seu papel é obedecer, você perdoa não por vontade, mas por obediência. E essa obediência à vontade dele, essa submissão como servo à vontade dele, faz com que você não experimente a maldade dos outros. Os outros têm maldição, você tem bênção. Os outros odeiam, você ama. E aí você começa a experimentar o que Jesus experimentou. É chamado, você não foi chamado para odiar, você foi chamado para amar, para abençoar. Você foi chamado para anunciar o Evangelho, é um chamado, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Isaías 7,14 diz: por isso, o Senhor mesmo, Isaías, lá atrás, vocês estão entendendo? Paulo fala, o qual, esse Evangelho, essa boa notícia, essa mensagem que a gente carrega, não é uma mensagem de agora, é uma mensagem que vem de antes. E lá atrás, Isaías já tinha dito essas palavras: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida, e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, que é Deus conosco. Esse é o Evangelho, essa é a mensagem, o anúncio para todas as pessoas que Deus está conosco. É isso. Essa mensagem que veio de antes, lá de antes, já avisando que Deus estaria conosco. Mas a mensagem que Deus estaria conosco, Alessandra, já se concretizou, Ele já está. O problema e a dificuldade nossa é acreditar que Deus está no meio de um mundo tão ausente de Deus. E acreditar e entender que Deus está conosco, mesmo o mundo vivendo sem Deus. Mas eu quero informar vocês hoje que Deus está conosco. Deus está com a gente. Na hora de dificuldade, Deus está com a gente. Na hora da alegria, Deus está com a gente. Às vezes não parece lá na nossa casa que Deus está com a gente, mas Ele está. Às vezes não parece, mas Ele está conosco, porque a palavra diz que Ele está conosco. E essa é a boa notícia, que Ele está com a gente. É muito lindo a gente poder dizer isso. Dizer para alguém que Deus está com a gente. É muito lindo quando a gente tem certeza que Deus está conosco. E é essa a mensagem. Acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição entre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo fala, e deixa claro aqui, que Jesus, esse Jesus, que é aquele a quem nós nos submetemos, Paulo está dizendo que esse Jesus era em carne filho de Davi. Quando a gente fala essas coisas da palavra de Deus e sobre seguir Jesus, eu ouço muitas pessoas dizerem assim, pastor, mas é Jesus, né? Então, Jesus disse que é para perdoar. É Jesus, né? Jesus disse que é para amar e não odiar. É Jesus, né? A palavra diz que Jesus diz que a gente deve ir falando para as pessoas dele, mas é Jesus, né? Como se Jesus fosse um ser divino apenas. Não, era carne também. Paulo bota a gente com o pé no chão, dizendo, esse Jesus que deu essas orientações, ele também foi de carne, sofreu que nem nós, teve angústias que nem nós, teve dor que nem nós, sofreu abandono que nem nós, teve vontade de desistir que nem nós, teve vontade de não fazer as coisas que nem nós. Quando ele vai para o Getsemane, manifesta muito claramente isso, quando ele olha para o Pai e diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele manifesta o servo e diz, todavia, seja feita a tua vontade, e não seja feita a minha. A vontade de Deus prevalece. Esse Jesus era carne. As coisas que ele orienta, as coisas que ele manda, as coisas que ele manda a gente fazer, as direções que ele dá para a gente seguir, ele experimentou na sua própria carne. Nós não estamos falando com alguém que não viveu o que a gente vive.
Nós não estamos seguindo a orientação de alguém que diz uma coisa que ele não experimentou. Jesus experimentou a dor, o sofrimento, o abandono, mas mesmo assim ele continuou amando, perdoando e anunciando que o Pai estava presente, mesmo no seu sofrimento. Então nós podemos sim, não é desculpa para a gente não seguir as orientações de Jesus, porque Jesus era divino, ele era carne também, Paulo está dizendo isso. No 5, por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Por meio dele e por causa dele, nós recebemos graça e apostolado. Todos nós recebemos a graça e todos nós recebemos o apostolado. E essa graça, irmão, nós temos essa graça. Nós temos esse apostolado. E através dessa graça e desse apostolado, nós podemos chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E essa é a nossa missão. A nossa missão é chamar esse povo, através da graça e do apostolado, chamar esse povo à obediência. Como é que eu chamo esse povo à obediência? Com a minha vida, com o entendimento que o Deus está conosco, que Emanuel, o Deus está comigo, para avisar para todos que eu não vivo sozinho, eu tenho um Deus. Você tomou um café? Você tomou café hoje de manhã? Quem tomou café hoje de manhã? Levante a mão. Quem almoçou? Sabe quem deu esse almoço? Sabe quem deu esse café? Foi o Pai. A gente precisa experimentar mais a presença do Pai. Você vai dormir agora, está frio na rua, sabia? Você vai para casa, tem cobertor lá? Tem cama lá? Está quentinho lá? Mais ou menos, né? Mas a maioria está quentinho lá. Foi Deus que proporcionou. Quando você começa a experimentar as coisas que Deus faz, você começa a poder usar do apostolado para dar uma boa notícia. Deus está presente. Faça o teste. Nós já temos isso aí. O que eu estou pregando para você não é algo que você vai receber, é algo que você já tem. Eu não estou prometendo uma bênção futura, eu estou dizendo e afirmando algo que já é presente. O Pai já está presente. O Emanuel já está aqui. Deus já está com a gente. Só falta a gente ver. Quando você começa a aplicar a certeza de que Deus está presente, você começa a causar um efeito no mundo. E o efeito é esse que eu falei. Você começa a chamar os outros. Chama. Irmão, presta atenção. Não precisa convidar. Não precisa convidar. Paulo anunciou através de carta. Você pega de manhã, pega o seu telefone, pega a câmera, abre nos status, tira uma foto do café da manhã e escreve: Deus é bom para mim. Pode ser o café mesmo, aquele do dia a dia, não precisa enfeitar não. A gente não precisa ser da época do pavão, né? O café é para postar, tem que ter flor de laranjeira, tem que ter aquela espuma em formato de coração. Não, irmão, pega o aipim frito com ovo frito, tira uma fotona dele e escreve: Deus é bom para mim. Pega o pão com mortadela, o pão com presunto, tira uma foto e diz: Deus tem sido bom para mim. Tem família? Está tudo certo com a família? Então tira uma foto e escreve: Deus tem sido bom para mim. Vai almoçar, tem comida? Sabe que foi Deus que deu? Tira uma foto, mas não para mostrar a comida boa, pode ser a comida que for. Escreve: Deus tem sido bom para mim. Faz isso todo mês.
Faz isso todo mês. E eu duvido que no final desse mês alguém não pergunte para você: que história é essa que Deus tem sido bom para você? Aí é a oportunidade que a palavra diz que o Senhor está dando para nós usarmos o nosso apostolado. O que é o nosso apostolado? É a mensagem de alguém que já entendeu que tem um pai, que não precisa sofrer, que não precisa chorar, que pode levantar a mão e agradecer pelo pai que já tem, e não pelas coisas que vai receber. E aí você diz: não, deixa eu explicar uma coisa para você. Eu entendi que eu tenho um pai, então tudo que eu tenho, eu sei que foi ele que me deu. A comida que eu como, o almoço que eu como, a roupa que eu tenho, os filhos que eu tenho, o marido que eu tenho, a esposa que eu tenho, foi ele que me deu. Ele cuida de mim, ele é bom para mim. Eu agradeço a ele porque eu sei que o meu pai é presente na minha vida. A pessoa vai dizer dentro dela assim: eu quero isso aí para mim também. Eu também quero ter a certeza que eu tenho um pai. E aí, irmão, não tem quem resista. O evangelho vai avançar, vai avançar, vai avançar, vai alcançar pessoas que você queria que ela ficasse, que ela vivesse melhor do que pessoas que você ama. Pessoas que você já convidou para vir na igreja, porque você sabe que se ela vier na igreja vai fazer bem para ela. Para de convidar, mostra para ela que Deus tem sido bom para ti. Mostra para ela que Emanuel já está na tua vida. Mostra para ela que Deus já está na tua vida nas pequenas coisas. A gente tem confundido as coisas. A gente tem chamado de bênçãos coisas que são o mínimo que Deus dá para nós. Uma família no lugar é bênção? É bênção de Deus uma família no lugar? É uma bênção, mas é mínima. É só o mínimo. É algo que Deus dá para a gente viver bem aqui na missão. A família é só utensílio temporário que Deus dá para a gente nos manter em paz enquanto anunciamos o evangelho. Sabe por quê? Porque a família pode ser a melhor do mundo. Um dia você vai chorar com dor em cima do caixão de um deles. Eu pergunto para você: bênção de Deus acaba? Bênção de Deus acaba? Então isso é só uma coisa temporária, não é bênção. Bênção é lá. Bênção é lá. Lá é o lugar de bênção. Lá é o lugar de delícia. Lá é o lugar de maravilhas. Aqui, irmão, é só um tempo que a gente vai passar. Enquanto a gente passa, Ele dá carro, Ele dá bênção, dá dinheiro, Ele dá uma família, Ele dá um trabalho, Ele dá saúde. Mas isso não é bênção. As pessoas estão correndo atrás de bênção aqui, como se isso aqui fosse bênção. Não é bênção. Isso aqui é só uma coisa que Deus dá para os seus filhos. Você não precisa pedir. Não precisa pedir. Se você obedecer a Deus e você considerar Ele, família vai ser uma bênção. Pastor, mas eu casei com uma pessoa complicada. Não te desrespeita? Não te trai? Não produz violência? Então não precisa orar para que melhore. Somente obedeça a voz de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o pão o Senhor dá para os seus filhos enquanto eles dormem. Essas coisas da vida aqui, o Senhor dá para nós. É só a gente seguir Ele. Isso aqui Ele dá de graça. Isso aqui Ele dá. Quer família abençoada? Obedeça, vai ter família abençoada. Quer ter emprego abençoado? Obedeça a Ele, que Ele vai te dar emprego abençoado. Muito pelo contrário, Ele vai te dar condição para abençoar a tua vida, abençoar os outros, abençoar todo mundo, abençoar a família. Vai te dar condição de empregar outras pessoas, inclusive. Ele dá essas coisas para a gente cumprir a missão. Os meus filhos precisam chamar os outros filhos. Então eu vou dar família, casa, condição,
paz, tranquilidade. Isso é temporário, porque a bênção já está reservada para nós lá com Ele. Lá é bênção. A palavra diz que lá não haverá morte, lá não haverá tristeza, lá não haverá choro, lá não haverá solidão, lá não haverá angústia, lá não acaba. Lá é onde não acaba. Pergunta que eu faço para você hoje: vão para lá sozinhos? Vão para lá sozinho? Vão pegar essa bênção, botar no bolso e dizer é minha? E não vamos distribuir para ninguém? Nós não vamos entregar isso para ninguém. As pessoas não vão experimentar o que a gente está experimentando. Eu não sei você, mas o que eu estou experimentando há muito tempo na minha vida é tão bom. Estar em Deus é tão bom. Ter alguém que eu possa levantar a mão e dizer Pai, é tão bom. Ter um prato de comida e ter a quem agradecer é tão bom. Chegar num problema na vida das pessoas, às vezes insolúvel, e pedir uma direção de Deus e trazer a solução para o problema é tão bom. Ver essas crianças aqui crescendo no meio desse mundo podre que está aí, ver elas crescendo no caminho do Senhor. Vendo uma família destruída, arrebentada, pessoas emocionalmente destruídas, e perceber que quando o Pai chega, tudo vai para o lugar. Ver o efeito da chegada do Pai na vida das pessoas. Irmão, não tem que pague, não tem o que resolva, não tem nada mais importante do que ver o efeito da presença do Pai na vida das pessoas. Vamos ficar em pé. Nós somos um martelo para esse prego. Nós somos a resposta para o mundo. O mundo está podre, sofrendo, angustiado. Nós somos a resposta para esse mundo. Nós somos a solução. Está chegando agora um período de campanha política. Sem problema. Cada um vote em quem quiser. Fique em paz. Agora, não se iluda. A solução para uma nação não é um governo. A solução para a nação é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a família cujo Deus é o Senhor. Feliz é a casa cujo Deus é o Senhor. Quando que o Senhor será Senhor da tua casa? Quando você considerará que aquilo foi de Deus? Quando for grande para você? Quando for um pavão? Isso aí foi Deus. Não, irmão. Faça a Deus Senhor das pequenas coisas da sua vida. Faça a Deus Senhor das pequenas conquistas. Faça a Deus Senhor do teu almoço. Faça a Deus Senhor do teu café da manhã. Faça a Deus Senhor da tua manhã. Faça a Deus Senhor do entardecer. Faça a Deus Senhor da tua casa. Faça a Deus Senhor da tua família. Faça a Deus Senhor de tudo. Pastor, minha casa é simples. A minha casa é humilde. Minha casa é simples, pastor. Minha casa é bem pobrezinha. É? Mas se Ele for Senhor lá, o que se sente lá dentro vai ser muito melhor do que qualquer mansão que Ele não é Senhor por aí. Porque não é a casa que importa, é se Ele é Senhor. E quando Ele for o Senhor, as coisas vão prosperar, as coisas vão crescer, e você não vai precisar pedir nada, porque Ele já é Senhor. E quando você começar a experimentar essa presença do Emanuel, quando você começar a experimentar essa presença de Deus nas pequenas coisas, as pessoas vão perceber. Essa mensagem vai ecoar na sua família. Essa mensagem vai ecoar no seu vizinho, no seu amigo, no seu parente, no seu colega de trabalho. Essa mensagem vai ecoar. Que mensagem é essa?
Que mensagem é essa? A mensagem que Deus está presente, a mensagem que Deus é o nosso Pai, a mensagem que Ele não nos abandona, a mensagem que não nos falta nada, a mensagem que Ele cuida de nós. Esse é o Evangelho, a mensagem que Deus está entre nós. Amém? Feche teus olhos. Deus, em nome de Jesus,